Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 3, Vinculados em Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Apóstolo, o dispenseiro do mistério de Deus. Segunda-feira, ler com oração Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus quer ter a primazia em nosso viver. Na mensagem desta semana, intitulada Apóstolo, o dispenseiro do mistério de Deus, desfrutaremos a parte mais importante do livro de Colossenses. Vimos no versículo 16 do primeiro capítulo, Cristo como o primeiro da criação. Nele foram criadas todas as coisas e tudo foi feito por meio dele e para ele. Isso indica que Cristo já tinha a primazia no plano da velha criação. A partir do versículo 18, porém, veremos que essa primazia se estende a outro plano, o plano da nova criação. Com respeito à primazia de Cristo, Paulo revela em Colossenses: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Se Cristo é a cabeça da igreja, que está no plano da nova criação, sua primazia não se limita à velha criação nem ao plano material. Cristo também tem a preeminência na nova criação, no plano da eternidade. Precisamos sair do campo teórico ao ler Colossenses, porque a primazia de Cristo também precisa ser realidade em nosso viver. Recentemente o Senhor nos revelou o rio da graça em Efésios. Após a queda, o homem foi impedido de ter acesso à árvore da vida, Gênesis 3:24. Todavia, o rio que regava o jardim do Éden continuava disponível. Que maravilha! Isso era uma indicação de que o Senhor continuava insistindo na humanidade. Deus enviou seu Filho à Terra com a missão de realizar a redenção e reconectar o homem consigo, isto é, reconectá-lo com o plano de Deus, o plano da nova criação. Leamos como isso se deu. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Isso quer dizer que se não fosse pela redenção de Cristo, por meio de seu sangue derramado na cruz, não teríamos o direito de sair do reino das trevas e ir para o reino do Filho de Deus. Enquanto esteve com o Pai, Cristo era o Filho unigênito de Deus, mas após a ressurreição ele foi gerado Filho primogênito, com a tarefa de conduzir muitos filhos à glória. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Cristo então tornou-se o Espírito da realidade, o outro Consolador, prometido no Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Capítulo 14, versículos 16 e 17. Quando cremos em Jesus e confessamos que Ele é nosso Senhor e Salvador, o Espírito nos reconectou à realidade do plano da nova criação e recebemos uma nova vida, pois o próprio Deus passou a viver em nós. Ganhamos o direito de ser feitos filhos de Deus e de nos conectar com Ele no plano da nova criação por meio de Cristo, o conector. Após nosso espírito humano ser reconectado com Deus, nossa alma também necessita ser.
Quando o inimigo nos desconectou de Deus, tirou-nos da esfera da realidade e ficamos vazios. Então o pecado, a morte e a mentira entraram em nós e nossa alma foi contaminada e danificada. Mas Deus quer salvar-nos completamente. Ele já se conectou a nosso espírito humano e agora seu intuito é alcançar nossa alma com o rio da graça. Entretanto, para alcançar a alma, existe uma porta. A porta de entrada da alma é a mente, que após tantos anos vivendo de forma carnal, está acostumada à condição de morte. Por isso Paulo nos adverte: o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos 8:6. Graças a Deus, porque após a regeneração, nossa mente tem a capacidade de virar a chave e voltar-se para o espírito a fim de conectar-se com Deus. E como podemos virar a chave? O próprio livro de Romanos nos ajuda: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Capítulo 12, versículo 2. A porta de nossa mente só será aberta quando houver renovação. Amado leitor, quando nossa mente é renovada, ela passa a submeter-se ao Espírito, tornando-se o espírito de nossa mente, e deixamos de viver no velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, conforme Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23. Nesse processo de renovação, Deus nos deu um grande presente: a imersão na palavra profética. Esse caminho é rápido e curto. Uma vez renovada a nossa mente, submete-se ao Espírito, e o Senhor encontra caminho aberto para as demais partes de nossa alma. Pergunta de hoje: como virar a chave da mente para o Espírito? Leitura de apoio: O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, capítulo 2, de Pedro Dong. Parceiros da Obra de Deus, capítulo 1, de Pedro Dong. Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.